Bom, pessoal, vamos para o nosso vídeo de hoje falar um pouco sobre o famoso MACD. Eu acho que é um dos indicadores mais versáteis que a gente pode usar, porque ele serve tanto como um rastreador de tendência e também como oscilador. Então, principalmente quem está iniciando, eu acho que pode ser bastante útil a gente operar com o MACD. Só passar alguns lembretes. A gente tem um grupo no Telegram. Quem tiver interesse em participar, o link está na descrição do vídeo. É só acessar ali que é encaminhado direto lá para o nosso grupo. Independente se gostou ou não do vídeo, se puderem só dar um like ou um dislike. Se não gostou do vídeo, pode dar um dislike, não tem problema. É só para a gente saber se os vídeos estão fazendo algum sentido para quem está assistindo, porque às vezes o vídeo tem 500, 1000 visualizações e 50 likes e 5 dislikes. Então a gente acaba não sabendo se o pessoal está gostando ou não. Então quem assistiu o vídeo pode dar o like ou dislike, não tem problema, só para a gente saber se está sendo útil ou não. E quem quiser ajudar o canal é só se inscrever, ajuda bastante. Então quem quiser se aprofundar mais no MACD, ou MACD, esse senhor aqui, o Gerald Appel, foi ele que inventou o MACD. E esse livro aqui no capítulo 8, ele detalha bastante muitas formas de operar, o racional por trás do indicador. Então quem quiser se aprofundar mais, é bem interessante esse livro. Eu vou deixar todos os livros que eu comentar aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É só entrar lá no Google Drive e baixar os livros. E tem esse aqui também, do Alexander Elder, que ele usa o triple screen. Então ele usa bastante o MACD tanto para o triple screen ou para as divergências. Esse aqui está em português, é tranquilo. E esse aqui, basicamente, ele fala do MACD no capítulo 8. Então, não dominar o inglês não é desculpa. Hoje em dia a gente tem sites que traduzem livros inteiros. Baixa o livro em PDF, coloca lá no site e traduz. Ou então é só pega o capítulo 8, copia e cola no Google Tradutor, não tem problema, é fácil. Vamos passar um breve resumo do que é o MACD. Aqui eu tirei os candles do gráfico, deixei só duas médias móveis. A azul é uma média de 12 e a vermelha é uma média de 26. Então o que é o MACD? É essa linha verde aqui, ó. E como que ele é calculado? É a diferença entre a média 12 e a média 26. Esse é o MACD, é a diferença dessas duas médias aqui. E aqui embaixo a gente tem uma linha branca, que é chamada linha de sinal, que é uma média 9 desta linha verde. Então pega os valores dessa média aqui, que é o MACD, e ele calcula uma média exponencial de 9 dessa linha verde, do MACD. Então a gente tem o MACD é a linha verde e a linha branca é a linha de sinal. E aqui a gente tem o histograma MACD. O que é o histograma? O histograma é o MACD menos a linha de sinal, ou seja, é a linha verde menos a linha branca. Então, o que a gente pode observar aqui? Olha aqui onde estariam os candles, o que acontece quando a média rápida cruza para baixo a média lenta. É exatamente o ponto que o MACD cruza para baixo a linha zero. Aqui tem um eixo zero, ó. Então, quando ocorreu esse cruzamento das médias móveis aqui no gráfico, o MACD cruzou para baixo a linha zero. E quando o MACD cruza para baixo a linha de sinal, no mesmo momento que o histograma cruza para baixo a linha zero. Então, essa é a lógica do indicador. No Profit, a gente pode colocar esse aqui, que é o MACD linha e histograma, ou colocar separado, para trabalhar somente com linha ou somente com histograma. Então, usando a configuração padrão que o autor colocou no livro, como seria uma forma de ler o indicador? Quando o MACD está acima da linha de sinal e acima do zero, a gente tem uma tendência de alta. Quando o MACD está abaixo da linha de sinal e abaixo da linha de zero, a gente tem uma tendência de baixa. Quaisquer outras possibilidades, a gente vai ter um mercado lateral ou também chamado de exaustão do movimento. Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem o MACD acima do eixo zero e ele já estava acima da linha de sinal. Então nesse ponto aqui, a partir desse momento aqui a gente teria uma tendência de alta, quando cruzou o eixo zero aqui. Aqui também, ó.
aqui o MACD cruzou, já tinha cruzado a linha de sinal e aqui cruzou a linha zero. Então aqui a gente tem uma tendência de alta. E aqui também, aqui uma tendência de baixa. Ó. O MACD cruzou a linha de sinal e muito próximo cruzou a linha zero também. Então aqui é uma tendência de baixa. E quando que o mercado está lateral ou o movimento está em exaustão? Quando acontece isso aqui, ó. O MACD cruzou para baixo a linha de sinal, mas ele ainda está acima da linha zero. Então, nesse caso aqui, a gente considera que o mercado está lateral. E as configurações dele existem diversas, talvez centenas. Então, o ideal é cada um ver se trabalha com candle, se trabalha com Renko, se trabalha no 1 minuto, no 15 minutos, tem que testar. Eu coloquei só alguns exemplos aqui de configurações que a gente pode trabalhar para vocês colocarem no gráfico e testar. Então, por exemplo, um gráfico mensal, semanal, diário ou 5 minutos, a gente pode trabalhar com a média lenta de 72 e a rápida de 17 e a linha de sinal de 34. Para quem trabalha nos 60 minutos ou nos 15 minutos, 117 e 27 e a linha de sinal de 55. Ou para quem trabalha no 1 minuto, 89 e 21 e a linha de sinal de 42. Aqui nesse exemplo eu coloquei a média longa de 89, média curta de 21 e essa linha branca aqui é uma média de 42. E aqui eu estou no gráfico de Renko de 12R, que equivale mais ou menos ao gráfico de 1 minuto. Então como que funciona? Durante todo esse período aqui que a linha azul, que é o MACD, estava acima da linha de sinal, eu vou procurar só por compras. Não vou pensar em vendas durante todo esse período aqui. Depois, aqui eu estou no dia 19 de novembro. Durante todo esse período aqui, que o MACD estava abaixo da linha de sinal, que é a linha branca, eu vou procurar somente por vendas aqui. Nem penso em compras aqui. Então, o legal é que ele filtra bastante. No momento que tu tá vendo aqui, tu vai procurar só por compras. Tu já elimina 50% das possibilidades. Então, somente compras aqui, somente vendas aqui. Outra configuração que aqui pode usar para qualquer tempo gráfico ou qualquer tamanho de Renko, que é uma média longa de 233, uma média curta de 144 e uma linha de sinal de 13. Esses números aqui são números de Fibo. Então, aqui eu estou usando o histograma. Durante todo esse período aqui no dia 11, que o histograma estava acima de zero, num gráfico de 2 minutos, eu vou procurar somente por compras aqui. Somente compras. E mais ou menos a partir das 13 horas, quando o MACD virou para baixo, ou seja, na parte da tarde, eu vou procurar somente por vendas aqui. Então, facilita muito a nossa vida. Aqui eu não estou focando em quais sinais, estou dando mais a forma de trabalhar com o MACD. Mas, por exemplo, o nosso pessoal lá do Telegram, a gente trabalha muito com as agulhadas. Então, durante todo esse período aqui, eu ia procurar somente agulhadas de compra. E aqui, somente agulhadas de venda. Outra forma de usar que a gente utiliza muito o MACD é para identificar divergências. Eu não vou entrar no detalhe aqui das divergências, eu tenho mais vídeos no canal sobre divergências. Quem tiver interesse é só colocar ali na busca divergências. Mas basicamente o que é uma divergência? É quando o preço está subindo, aqui eu tenho um topo e um topo maior, e o indicador está caindo, topo menor. Ou no lado da venda eu tenho fundo e um fundo menor, eu tenho um fundo e um fundo maior. Então aí a gente tem caracterizado uma divergência. Esse slide aqui eu tirei do livro do Alexander Elder, aquele que eu comentei no início do vídeo e que está disponível para baixar lá no Google Drive. Aqui vocês vejam que funciona para qualquer tempo gráfico, Renko, gráfico temporal, atemporal. Então vou pegar o exemplo aqui de um gráfico de 10 minutos do índice no dia 25 de outubro. Então, nesse dia a gente teve aqui um topo, formou um topo nos preços, e aqui a gente teve um topo no histograma. O preço caiu, formou um fundo no histograma. E a gente teve um novo topo nos preços, e um novo topo aqui no histograma. Mas veja o que acontece, eu tenho um topo e um topo maior, um topo e um topo menor.
E essa é a divergência, digamos, mais poderosa e com mais chance de a gente ter bom resultado, porque a divergência ocorre tanto no histograma, a gente tem topo e topo menor, quanto no MACD de linha, topo e topo menor. E olha o que aconteceu depois. O mercado caiu 3.000 pontos. Saiu de 110 mil, foi para 107. Então essa é a divergência mais poderosa, quando a divergência ocorre tanto no histograma quanto no MACD de linha. No dia anterior a gente teve um caso parecido, aqui, ó. Aqui a gente tem um topo e um topo maior. Topo e topo menor. Até a gente não teria perdido, teria feito um lucrinho pequenininho ou saído no 0 a 0. Mas qual é a diferença que tem entre essa divergência e essa anterior que eu expliquei? Aqui ó, a gente teve topo e topo maior e o histograma, topo e topo menor. Então a gente teve uma divergência no histograma, mas a gente não teve a divergência no MACD de linha. O MACD de linha estava subindo, ó, ele estava de acordo com os preços. Então essa aqui dá para trabalhar somente com as divergências do histograma, mas essa aqui é a mais poderosa que tem, quando ela ocorre tanto no histograma e no MACD de linha. Agora eu já mudei para um gráfico de 15R. No dia 13 de novembro, trabalhando somente com o histograma na configuração padrão de 26, 12 e 9. Então a gente tem o preço subindo e o indicador caindo. O mercado vem embora para baixo. Preço subindo, indicador caindo. O mercado caiu aqui. Preço caindo, indicador subindo. Uma pancada para cima. Depois, preço subindo, indicador caindo. Pancada para baixo. Então, assim, o ideal é vocês pegarem o tempo gráfico que vocês trabalham, ou Renko, ou Range Bar, e testar. Vão alterando as configurações e vejam qual que faz mais sentido, porque uma configuração pode funcionar num ativo e não ir tão bem em outra. Então, só tem uma forma de a gente ver isso aí, fazendo backtest. Outra forma que a gente tem de trabalhar com o MACD é que foi descrita nesse livro aqui, do Robert Miner, que também está lá no nosso Google Drive, que é basicamente usar dois tempos gráficos com um oscilador. Ele usa, no livro ele descreve muito o estocástico, mas a gente pode trabalhar também com o MACD. Então como que funcionaria? Eu coloquei aqui o índice no lado esquerdo de 10 minutos e no lado direito de 2 minutos. Mas pode trabalhar com qualquer tempo gráfico, por exemplo. Você pode colocar no 60 minutos aqui e o 10 minutos aqui. Pode colocar o semanal aqui e o diário aqui. O ideal é sempre que o Alexander Elder diz é o fator 5. É pegar o tempo menor que você está trabalhando e multiplica por 5 para ter o time frame maior. Com exceção se você trabalha com um gráfico de Renko, daí não há necessidade de multiplicar por 5. Daí tem que fazer o teste para ver qual configuração fica melhor. Por exemplo, dá para trabalhar com um 10R aqui e um 20 ou 25R aqui. Aí tem que fazer os testes. Então nesse dia aqui, no dia 19, a gente teve, aliás, no dia 17, a gente teve, durante todo esse período aqui, das 10 da manhã até as 15 horas, o mercado em tendência de baixa, aquilo que eu comentei no início do vídeo. Ó. Tanto o MACD estava abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Então, durante todo esse período aqui, clara tendência de baixa. No 10 minutos. Então, esse retângulo aqui é exatamente esse aqui. Então, fica muito fácil. A gente vai procurar somente por vendas no 2 minutos. E quando o mercado está em tendência, fica muito fácil de trabalhar. Então, ó, vejo que ele cruzou para baixo aqui. Então, o MACD está abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Então, pancada para baixo. Cruzou de novo aqui. Praticamente no mesmo ponto. O MACD abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Pancada para baixo. De novo aqui, ó. O MACD cruza a linha de sinal e o eixo zero e vem embora. Claro que não é sempre que acontece assim, digamos, não vou dizer fácil, mas tão simples. Mas tem dias que vai acontecer, então a gente tem que estar preparado e saber como utilizar a ferramenta. Agora um outro dia aqui, dia 18. Esse dia aqui já foi mais complicado, ó. O que eu comentei, ó. Aqui o MACD está acima da linha de sinal.
mas está abaixo do eixo zero, ou seja, a gente está num mercado lateral ou em exaustão, e foi bem o que aconteceu. Esse dia à tarde que foi bem ruim de trabalhar, porque o mercado ficou lateral a tarde inteira. Mas a gente pode usar outras ferramentas para nos auxiliar. Então, esse retângulo aqui é exatamente esse aqui, da parte da tarde. Então, eu vou procurar somente por compras. Mas como o mercado tá lateral, ele não chega muitas vezes o MACD acima da linha do zero. Então, eu coloquei aqui o indicador do Didi. Então, nós vamos procurar somente por agulhadas de compra. Aqui a gente teve uma agulhada de compra com o MACD já acima da linha de sinal. Então, comprou aqui e foi embora. Depois, novamente, uma agulhada de compra com o MACD cruzando a linha de sinal para cima. E foi embora. Mais uma agulhada aqui. Aqui andou um pouquinho. Saiu no 0 a 0 ou tomou um stop. E aqui outra agulhada. No final da tarde, já, uma agulhada quase perfeita aqui, com o MACD cruzando a linha de sinal, comprou aqui e foi embora. Então vejo que mesmo num dia bem difícil de se trabalhar, no dia 18, a gente teria, por essa forma de trabalhar, teria 4 entradas e não teria tomado nenhum stop. 3 teria ido para o lucro e uma, digamos, sair no 0 a 0 ou com um lucrinho muito pequeno. Então é uma forma de trabalhar que facilita bastante e nos tira dessas encrencas aqui, quando o mercado está muito lateral. Então, ok, pessoal? A ideia dos vídeos é essa mesmo, vídeos bem rápido, para a gente não perder tempo. Então, quem gostou do vídeo e quiser se inscrever no canal ajuda bastante. Se não gostou, pode dar o dislike, não tem problema. Se gostou, dá o like, que ajuda bastante. E quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, o convite está na descrição do vídeo. Valeu!